para a gente poder falar um pouquinho, Eric, de como aproveitar essa sinergia, eu queria convidar ele, que além de um grande amigo nosso, uma pessoa que também é conselheiro do E-Commerce Brasil, está há muito tempo com a gente e cada vez que ele palestra, para mim, é uma aula aqui. Uma aula. Ele tem mais de 20 anos de experiência com internet e e-commerce, atua como Head de E-Commerce Omnichannel do Tenda Atacado, construindo estratégias que unam o mundo físico e online e criando produtos e serviços que gerem facilidade ao consumidor e rentabilidade para a companhia. Isso é uma coisa que vocês vão ver o Dani frisando muito, que ele sempre brinca que ele traz rentabilidade, isso é uma coisa muito importante. Por favor, Daniel Nepomuceno, com vocês. Palmas. Daniel hoje é diretor de e-commerce e transformação digital de projetos do Tenda. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje o tema que eu trago aqui é falar um pouco dessa relação de varejo e indústria, né? Como o varejo consegue aproveitar o movimento que a indústria vem fazendo e quais são esses movimentos, né? Aqui eu já dou uma pequena amostra do que a gente vai falar hoje aqui, marketplace, D2C, retail media, etc. Mas mais do que falar do que eu acho das minhas experiências, eu conduzi uma pesquisa aqui com 8 executivos, varejistas, executivos de varejistas e executivos da indústria, dos melhores, né, das melhores indústrias que nos atendem e dos melhores varejistas, bons concorrentes que eu tenho lá no Tenda, para colher a opinião deles e trazer aqui um material, um conteúdo bom para vocês. Primeiro, contextualizar um pouco o que na visão da indústria aconteceu de mais relevante nos últimos 5 anos e o que aconteceu na visão do varejo nos últimos 5 anos. Né? Então, na visão da indústria, o que mais apareceu, né, foi a pandemia acelerar a venda, isso não é novidade para ninguém, uma corrida pelos dados, uma conscientização de que precisa vender online e o D2C. O D2C que acontece de duas maneiras. A indústria vendendo direto para o consumidor final, fazendo isso através de marketplaces, principalmente, e fazendo isso através de canais de distribuição de outras indústrias, né? Então, o BIS, da Ambev, aí, a indústria chegando no consumidor de outras indústrias. E na visão do varejo, né? Como que isso se deu? Alguns quadradinhos são os mesmos, né? São iguais. Pandemia, marketplaces, novos hábitos, e aí a conexão das duas coisas, né? Novos hábitos que o varejo percebeu faz o varejista querer ir para o digital, vender online, né? E aí a indústria nota isso num processo de conscientização. E, de novo, ali aparece o D2C como um ponto bastante citado, né? Aqui, para dar um pouco de contexto, né? E na prática, assim, né? Traduzindo isso em número, o que aconteceu, né? O mercado cresceu, é verdade, mas quem cresceu mais, né? Quem ganhou mais share ano passado? Highlights ali, o setor cresceu, os marketplaces e pure players cresceram, e o D2C foi quem mais cresceu. O fabricante vendendo direto para o consumidor final cresce 22%, o pure player 10%, e nós, aí, varejistas bricks and clicks, né, os varejistas omnichannel caindo 8%. Isso total mercado, né? Isso é um cenário dado aí da Nielsen. O consumidor, de algum tempo para cá, visita mais estabelecimentos para compor sua cesta de compras, o que gera preocupação, né? O que a gente quer fazer? Entender desse consumidor para conseguir fazer ele sair com a cesta completa dele da nossa loja. Esse é o desejo da indústria e desejo do varejista. Mas a gente está aqui a prova de que a gente tem sido ineficiente nisso, né? O consumidor tem visitado mais canais para compor a cesta dele. Esse aqui é um estudo do Google que perguntou para os consumidores, né, aqui falando especificamente do varejo alimentar. Quanto você está disposto a testar a compra online? Né? Quantos dos consumidores que ainda não compram grocery online estão dispostos a comprar? 52% disseram que estão dispostos a comprar. E aí, onde você está disposto a comprar? A primeira resposta, né, sites e aplicativos de supermercado, dá a sensação de que esse consumidor vai vir para o varejo. Às vezes começa a analisar um pouco mais o dado, aparece ali aplicativos de entrega e site e aplicativos que vendem de tudo. Se você soma os dois, aqui a gente está falando de marketplace, né, em formatos diferentes, mas na prática são marketplace, o consumidor, a gente tem mais consumidores indo para os marketplaces do que para o site dos varejistas.
é o que os dados estão mostrando, cruzando dados da Nielsen e dados do Google, instituições completamente distintas, né? E aí, quais itens o consumidor compraria, né? Aqui é mais para ilustrar que algumas categorias provavelmente vão ser mais impactadas do que outras, né? O que a gente percebe? Produtos com prazo de validade maior, produtos embalados, produtos secos, tendem a ter uma procura maior online do que o perecível e etc. Então, claramente, algumas indústrias devem sofrer essa migração da venda para plataformas de marketplace e outros lugares com mais força para o online do que outras categorias. E esse é um outro dado interessante, tudo isso aqui para embasar um pouco da pesquisa que vem com os executivos logo na sequência. Aqui é um dado que a Nielsen traz, mostrando que as 27 marcas que concentram 80% de share no offline, elas representam só 42% desse mesmo share no online. Por que isso acontece? Porque na internet você tem mais marcas, né? No varejo físico você tem um espaço limitado, você tem uma competição ali por espaço na gôndola. Para entrar uma marca nova precisa sair outra. Na internet não, você tem muito mais marcas. Algumas das top marcas do offline, elas têm 10 vezes menos share no online. E à medida que o mercado migra para lá, isso vai virando preocupação para essas marcas, sem sombra de dúvida, né? E aí, vamos lá, quem são os players desse jogo, né? Basicamente, a gente tem 4 tipos de players aqui operando plataformas e ecossistemas. O primeiro deles, a indústria, os varejistas omnichannel, que é onde o Tenda se enquadra, os marketplaces e as empresas hubs de serviços, né? Que aí você tem N. Quem desses 4 players está mais distante do cliente final? É a indústria. A indústria é o player que está mais distante do cliente final. Quando o trabalho de troca de informações de indústria e varejo ele é bem executado, a indústria sabe onde ela vende, para que loja ela vende, que produto ela vende. Mas ela não sabe para quem ela vende. Não sabe que tipo de consumidor está comprando, qual outros produtos você poderia oferecer e pegar carona nessa cesta e atender melhor esse consumidor. E aqui, um outro dado importante, desses 4 tipos de player, tem um cara que cresce mais em venda e EBITDA que os outros, que são os marketplaces. Isso dado pela velocidade que eles têm de entrar em novos mercados, novas categorias de produto e etc. Aí aqui, bom, então vamos lá, né? Aqui já dados da pesquisa, a ideia aqui foi entender quais são os desafios que os varejistas enxergam quando eles vão conversar com a indústria, né? O que é difícil hoje para o varejo? Primeiro ponto, contato para pegar insights, entender o impacto que isso causa na venda do físico. Por exemplo, lá para a gente no Tenda, a gente sabe que 30% dos consumidores acessam o site antes de ir para a loja física. Então, o site participa indiretamente de 30% das vendas do offline. E agregar aqui a área de trade, esse é o primeiro ponto que apareceu. O segundo ponto são investimentos no canal. Alguns players, por a participação do e-commerce muitas vezes ser baixa, algumas indústrias investem pouco e restringem as ações por falta de informações. E aí a gente já vai chegar lá, né? A gente sabe que informação é ouro. E know-how, né? Maturidade digital, mão de obra especializada do outro lado e entendimento das diferenças de mix entre canais. Aqui o que é? É a indústria ter do lado dela uma área de digital com gente que conheça de digital e que principalmente entenda a diferença de mix. Aquela ação que muitas vezes você faz para o varejo físico, para o piso, não funciona no online, tem diferenças de público. Tem algumas operações de marketplace grandes que a intersecção de cliente do físico e do online não chega a 5%. Então, entender que esse consumidor é diferente, o mix de produto é diferente, as ações precisam ser diferentes, né? Isso parte aqui, boa parte da opinião dos entrevistados e parte do que eu estou dizendo aqui é opinião pessoal também da experiência que eu tenho. E aí, na visão da indústria, né, o que é difícil na hora de falar com o varejo? Dados. Compartilhamento dos dados, transparência e retorno do investimento. Eu estou colocando meu dinheiro aqui,
mas isso aqui é uma caixa preta. Eu não sei quanto disso volta, como está performando as minhas ações. Né? Know-how do varejo, é a mesma história. Né? Tem maturidade digital do outro lado, infraestrutura e capacidade de execução. Gente capacitada para executar as ações no tempo certo. Pô, estou subindo uma promoção essa noite no Big Brother, quero fazer leve pag, enfim, você precisa de infraestrutura, aqui eu estou falando de infraestrutura digital, né? E capacidade para executar, saber executar bem. E dói ouvir isso, mas estoques, né? A gente ainda tem questões relacionadas a estoque, né? Dados, gestão do estoque, gestão de sortimento, loja perfeita. Aqui muitas vezes, o mix da indústria não está atualizado ou bem cadastrado, imagens atualizadas, descrição atualizada, etc. E essa gestão de sortimento ela é crucial, porque muitas vezes, principalmente no segmento alimentar, a gente usa a loja física para fazer a entrega. Aí vem a ação da área de digital, da indústria. Pô, vamos fazer uma ação aqui. Aí você vai olhar, tem 1/3 do seu parque de lojas está abastecido com produto. Quando não é menos ainda, ou quando o produto ainda nem chegou. Então, essa conexão das áreas aí, o comprador tem que estar junto, o atendente o gerente da conta da indústria tem que estar junto para essas coisas andarem casadas, né? Senão acontece esse tipo de coisa aqui. E quais são as boas práticas, né? Quando a coisa acontece do jeito certo. Então, indústria, quando há compartilhamento de dados, aqui é quase que o contrário dos slides anteriores, mas quando há compartilhamento de dados granular e frequente e boa capacidade de execução, a indústria consegue aplicar suas promoções, segmentar cliente, mensurar retorno das suas ações. E do outro lado, como que o varejo se beneficia disso? Recebe insights, boas práticas e colaboração na gestão. Gente, a gente tem mais de 200 fornecedores para lidar. Né? Muitas vezes, quando a colaboração de dados acontece de uma forma legal, o fornecedor vem e fala, olha, está faltando estoque nas tuas lojas ali do Alto Tietê. Tem umas lojas ali que estão desabastecidas. A performance de um item tal na loja tal não está legal. Coisa que, às vezes, o seu time ali de com não pega, ou dentro do varejista não pega. E aí, essa troca de informações, né, quando há colaboração de ambas as partes, esses são os benefícios observados. E proximidade, né, calendário constante e acompanhamento é o que faz alguns dos principais fornecedores performarem acima de outros, ganharem share ano contra ano. Todo mundo já fotografou? Vamos lá. Eu sempre dou uma pausinha no final do slide, porque eu sei que o pessoal fotografa, aí vem uma informação, uma foto, outra foto. Espera a tela preencher inteira, aí vocês tiram uma foto só. Facilita aí para todo mundo. E esses slides eu também compartilhei, então quem quiser depois pegar, tá público isso aqui. Tá? Aí aqui a gente olha para os pontos de melhoria. Né? Quais são os principais pontos de melhoria na visão dos dois lados? Aí, o varejista. Ele enfrenta desafios culturais e estruturais para compartilhar os dados. Muitas vezes, a gente está falando de uma empresa familiar que não quer enviar os dados para a indústria, tem algumas questões com relação a isso, e isso trava o varejista de fazer ações. Né? O que a indústria faz? Eu não vou fazer ação com você porque você não me dá o dado, mas às vezes não é a área que não quer passar. Né? Tem uma questão estrutural ali. Aí isso acarreta baixa aposta no digital, pouco conhecimento do canal e diferenças de mix. Né? A baixa aposta vem daí, e muitas vezes essa questão de não ter mão de obra qualificada do outro lado, não ter áreas de digital, causa essa discrepância aí de conhecimento do canal e diferenças do mix. E falta de proximidade e trocas, né, que já apareceu em slides anteriores. E a indústria, onde ela acha que o varejo precisa melhorar? Compartilhar os dados e as informações, conseguir direcionar o investimento para onde a transparência é maior. Então, o recado é muito claro, pessoal. Assim, quem dá transparência vai receber os investimentos e o apoio da indústria. Quem não dá, não vai. Assim, alguns executivos que eu entrevistei foram categóricos, disseram o seguinte, o bolso é um só. A gente precisa entregar o resultado. O dinheiro vai para onde eu tiver maior transparência. E isso é observado também fora do Brasil, outros lugares, enfim. E indicadores, performance e metas constantemente compartilhadas. Aqui esbarra em infraestrutura, esbarra em outras questões, mas quanto mais real-time essa informação for,
Quanto mais acesso a dados primários a indústria tiver, melhor é para que essa troca aconteça. E aí aqui na visão da indústria, né, perguntei para eles, quem está melhor posicionado? Né? Quem vocês acham que nos próximos anos tende a ganhar share e vencer essa briga? Aí eu fiz um foguetinho aqui. Foguete não dá ré, aquela história toda. Os varejistas pequenos estão atrás nessa corrida. Depois vem os varejistas omnichannel, super apps e lá na pontinha do foguete, os marketplaces. Aí complementei com uma pergunta. Essa tendência de quem está melhor posicionado. Calma, pessoal, que o slide ainda não acabou. Podem fotografar agora. Falei, essa tendência de quem está melhor posicionado, ela se traduz em performance hoje? Falaram sim, hoje os caras que performam melhor são os marketplaces, são os que estão crescendo mais. Algumas startups andando de lado, um pouco do resultado de juros altos e o inverno das startups aí, como o mercado tem chamado, mas a gente não tem muita dúvida que esses caras têm boa tecnologia, têm boas práticas de compartilhamento de dados e tendem a achar um caminho aí de crescimento sustentável. Então, o cenário hoje é esse. Quem está melhor posicionado são os marketplaces. Aí, perguntei, tá, o que mais tem de tendência para o futuro? Né? O setor vai crescer, as lojas vão ser mais digitais, os varejistas vão aprender a segmentar melhor, vão diminuir o tempo de fila nas lojas, entregas rápidas e super aplicativos vão continuar ganhando market share, umas categorias vão ser mais impactadas que outras, e aí o que aparece com mais força? D2C, Retail Media e Marketplaces. Aí, para contextualizar um pouquinho aqui o que é o Retail Media. Né? Retail Media é a mídia feita dentro do varejo. Né? O que eu costumo dizer é o seguinte, quando um cara vai no Google e pesquisa arroz, ele pode estar pesquisando, ele pode querer saber como fazer arroz. Mas quando um cara entra na busca do Tenda e pesquisa arroz, ele quer comprar o arroz. Então, aonde é melhor a Bung pôr o seu dinheiro? Brincando com a Fernanda. No Google ou na busca de um varejista? A probabilidade do usuário querer comprar dentro da busca de um varejista é muito maior. E o que tem acontecido fora do Brasil? Aqui, dados dos Estados Unidos. Né? Para quem já viu a apresentação sobre o Retail Media, acho que esse é o slide mais famoso. Né? Levou 14 anos para os buscadores atingirem 30 bilhões de receita. Levou 11 anos para as redes sociais atingirem 30 bi de receita. E só 5 anos para o Retail Media atingir 30 bi de receita. Por quê? Você tem uma audiência ali muito mais qualificada. Aí algumas vantagens, né, do Retail Media. Para as marcas, fica muito mais fácil associar investimento à venda. Ela sabe onde ela está colocando dinheiro e sabe quanto isso está voltando. Para os anunciantes, ele tem acesso a dados primários. Aqui, marca e anunciante nem sempre são o mesmo sujeito. Né? Muitas vezes as marcas fazem isso através de agências ou terceiros. Para o varejista, claramente é uma nova fonte de receita. E para o consumidor, ele tem uma experiência de compra mais personalizada e isso se traduz também em melhores preços, desconto e mais agressividade. Né? E como é que tudo isso tende a eleger quem são os vencedores e os possíveis efeitos que isso pode causar? Aqui a gente tem um incentivo perverso. Né? Porque o Retail Media, se tem um ponto negativo dele, é que ele tende a dar mais força para quem já é grande. Quem tem muita audiência no site, quem tem bom parque tecnológico, boa infraestrutura, tende a ganhar a maior parte desses investimentos, por uma cultura de transparência de dados, etc. Então, isso tende a dar mais competitividade e mais força para o cara que é grande. Né? E aí, esse cara que é grande também, muitas vezes, tem estratégias de marcas próprias. Né? A gente sabe que alguns marketplaces de cooperação no Brasil, fora do país, chegam a ter, numa única categoria de produtos, 60 marcas próprias. E a marca própria força a indústria a fazer o quê? Eu preciso vender o meu produto, preciso vender o meu estoque. Se o varejista onde eu estou vendendo bem está fazendo marca própria, o que a indústria tem que fazer? Dite assim. Né? Então, a concentração em poucos players e uma possível perda de share tende a reforçar o D2C.
E aí, para finalizar, alguns takeaways aqui, né? Então, compartilhamento de dados constante, gestão compartilhada, entender as diferenças de mix do canal, maturidade digital e mão de obra especializada, são questões ali que varejo e indústria tendem precisam evoluir, precisam desenvolver, né, a maioria deles. O D2C, ele incomoda bastante os varejistas, principalmente quando ele é feito através de marketplaces, com lojas oficiais, etc. Isso é um ponto de preocupação grande para o varejo. E a marca própria é um cara que incomoda bem a indústria, a gente entende isso e que fortalece lá o D2C, como eu falei. E, por fim, Retail Media vem aí com força e os grandes varejistas, os principais, já estão de olho nisso, criando áreas disso e fortalecendo aí o compartilhamento de dados, essa troca de informação constante. Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Abro para perguntas. Sempre gosta, só faltou você abrir mais dados. A letra já aumentou. Aqui é uma piadinha interna. O Daniel também participa do nosso conselho aqui no E-Commerce Brasil. E a piadinha interna é com relação ao tamanho da fonte dele. Fica do lado de cá, Daniel, por favor. Alguma pergunta para o Daniel? Alguém? Calma, um de cada vez. Eu sei que a Juliana queria perguntar lá, mas algumas coisas lá do Roldão, mas de concorrência eu falei isso. Não, Juliana, segura o bocado aí. Mas vamos falar de Retail Media, o Daniel. Porque é um tema que, como você mostrou no gráfico, lá fora já está muito mais avançado. Aqui no Brasil começa a se falar, mas a gente vê movimento principalmente dos maiores no segmento aí de alimentos e bebidas. Mas na prática, para quem está aqui enquanto indústria, como aproveitar isso junto ao varejo? Porque eu quero mais informação, mas na prática, aí você do lado do varejo, como que você vê essa oportunidade? Boa parte do que é feito, do que é chamado de Retail Media, a gente já faz, né? Ativação em site, aplicativo, e-mail, etc. O que o varejista está se preparando para fazer? Uma forma de devolver esses dados de uma forma mais estruturada, né? Você ter dashboards, canais, relatórios mais frequentes para que a indústria consiga receber essas informações no menor tempo possível, calibrar as suas ações e direcionar melhor investimentos. Então, na prática, o varejista que está preparado para fazer isso é entregar para a indústria o que a gente tem no menu aqui, né? Essas aqui são as opções e essa aqui é a forma como você vai receber os resultados disso. As informações, os resultados. Isso feito de forma constante é ganho para todo mundo, né? Ô Dani, uma coisa que você colocou aqui sobre na parte do foguete ali, os marketplaces no topo, a gente sabe que tem algumas startups, como você falou, que estão vindo, dando meio que de lado, mas a gente tem grandes indústrias também com marketplace hoje bastante agressivas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que o varejo enxerga isso, uma vez que eu preciso entrar em uma plataforma ou entro em uma só para fazer um pedido. Queria que você passasse um pouquinho da visão do varejo em relação a isso. Excelente pergunta. A gente enxerga esse movimento de indústria ajudando a indústria a vender como algo que preocupa, principalmente para quem é varejista de B2B, como a gente atende pequeno varejo, poucos checkouts, etc. O que se vê, né? Uma Ambev, por exemplo, com um BIS ativando 250 mil pontos de venda e atingindo muitas vezes caras que são clientes de pequenos distribuidores atacadistas, como é o nosso caso, né? Se tem um pênalti nessa estratégia, talvez seja algum conflito de interesse de outras indústrias que não vão estar ali por uma questão de concorrência, etc. Eu diria que é o único. Acho que é o único senão. Aí, para o varejista, é entender bem as suas fortalezas ali, os seus diferenciais e forçar nisso. Você não tem muito segredo. Brigar com esses caras não é fácil. Tem uma outra questão que se divide um pouco a margem ali, né? Mas basicamente é a mesma margem que a gente tem, o cara vai ter do outro lado. Então, quando você tem varejista vendendo dentro de varejista, a margem é dividida, a competitividade tende a cair. Agora, a indústria vendendo dentro de marketplace,
Você até desintermedia, né? Você tira distribuidor do meio, a margem... Eu ouvi de uma indústria o seguinte, eu pluguei num marketplace de B2B, é a melhor margem da empresa. Para os caras foi um baita negócio, para nós não é. Mas... Enfim, a gente olha essa questão com cuidado e a gente sabe o que o consumidor quer, né? No final do dia, preço e entrega rápida. Então, o que você está falando, desculpa, Eric, o que você está falando, na visão do outro lado do conflito de canal que a gente comentou aqui, né? Porque a indústria resolvendo ir para um D2C, ela tem que assumir que tem conflito de canal com outros negócios dela e internamente tratar esse conflito de canal. Mas tem uma outra visão do conflito de canal, que é o varejo. O que você está falando é que, enquanto varejo, é uma decisão que não compete a você, então eu tenho que focar na minha estratégia e tentar achar os meus caminhos. Muitas vezes esse caminho é encontrar players regionais, produtos regionais que complementem mix. A gente tem vários exemplos Brasil afora aí de redes de varejo que performam bem fugindo das marcas mainstream, né? A minha pergunta ia ser justamente essa. Desculpa, então, mas um pouco disso é ir para marcas regionais. Às vezes um determinado varejista não tem uma boa condição, não consegue brigar com a marca principal, ele vai para uma marca regional. A gente tem vários exemplos, né, de marcas regionais que performam muito bem. Entendi. Tem uma pergunta aqui. Pode falar o seu nome e empresa? A gente provocou, a pergunta saiu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Carla Rigonato, eu sou da Evas Perfumaria. Desculpa, e onde nós você tá? somos do varejo. Daniel. Opa, obrigado. Nós somos do varejo, somos players também no marketplace. Eu ia falar exatamente um pouco sobre como a indústria hoje vai se posicionar ou vem se posicionando versus quando ela vê o produto dela lá no marketplace. Porque hoje a gente sofre isso bastante já com as grandes marcas e é exatamente o que você falou, a gente vai fugindo para as menores marcas, vai fugindo para as menores indústrias, porque a gente tem grandes dificuldades da própria indústria ver o produto dela no marketplace. Então, acontece muito, às vezes, Vela, L'Oréal, grandes marcas, né? Nós somos do cosmético, não quero que você venda dentro deste canal. Não, este canal não me interessa. Então, assim, a gente percebe hoje realmente um controle, a indústria ela quer controlar o preço que você vende, o quanto você paga, por quanto você vai vender para o consumidor e, inclusive, em quais canais você vai performar. O varejo não tem mais autonomia, né? A gente não pode mais escolher nem sequer o preço que a gente vai praticar. A minha pergunta é assim, o quanto você acha que isso, quanto mais a indústria vai querer controlar? Realmente esse é o caminho? Fugir dos grandes e tentar alcançar marcas menores que tenham esse interesse, às vezes, de ver a marca lá em todos os canais? Assim, é uma boa pergunta. Quem disser que tem resposta para essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Está mentindo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, assim, qual é a boa prática? Você chamar a indústria para a mesa, fazer os JBPs, mostrar para eles a performance, como é que está o teu pricing em relação aos concorrentes, e falar, amigão, assim, preciso da tua ajuda. Assim, ou eu fico competitivo, tenho margem e consigo sobreviver, ou então a gente vai procurar outros caminhos, né? E eu acho que é a forma... Compartilhar informação. Que eu acho que é a transparência que você colocou ali, né? Um dos pontos a se trabalhar, né? Exatamente. Quanto mais transparente você conseguir ser, tanto com a indústria e varejo, mais forte você consegue chegar no... Quando você vira para a indústria e fala assim, cara, olha aqui, no teu produto eu não tenho preço e não tenho margem. Ele não é burro, né? Ele sabe o que vai acontecer no curto prazo se ele não resolver essa situação, e eu acredito. A maioria deles tem total interesse em resolver isso para não concentrar, não depender tanto das grandes plataformas. Aí que vem a questão da palestra aqui, das dores que eles encontram para executar isso bem. Né? Receber a informação de volta, capacidade de execução, todos esses pontos que eu coloquei. A gente está com o tempo esgotado, mas tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde, tudo bom? Diogo da Suzano, papel e celulose. Opa. Pensando nas indústrias que hoje ainda não fazem completamente o D2C ou não chegam até o final da cadeia, como que elas se colocam para proteger, ajudar, enfim, favorecer um pouco o pequeno varejo, que ainda é uma perna importante do produto chegar para o consumidor final? Você tem uma sugestão? Sem dúvida. O pequeno varejo ele carece muito de informação. Assim.
você tem uma ideia, a gente atende pequeno varejo, né? Varejo de 1, 2, até 6 checkouts. Esse cara, assim, ele gosta, por exemplo, do nosso representante comercial, porque esse cara fala para ele o que vende. Pô, ativa esse produto aqui, porque isso aqui está vendendo bem. Coloca isso aqui que tem margem, tem boa saída. Então, assim, o varejista, no final do dia, o que ele precisa? Insight, boas práticas, informação, para ele performar melhor o negócio dele. Muitas vezes ele carece disso. Varejista grande sente falta de informação, né? Muitas vezes a informação não vem. Imagina o pequeno, cara. O dia a dia do pequeno, ele acorda, ele lê o tabloide de todo mundo, pega o carro dele e sai rodando para comprar onde é mais barato. Às vezes o cara viaja 10 quilômetros a mais por diferença de 10 centavos no preço. Acreditem, eu sei do que eu estou falando. E esse cara, assim, então, quanto mais informação for para a ponta e mais competição, né, e mais condição você der para esse cara, mais ele vai... A gente sabe das dificuldades, né, de atender bem esse cara, entregar, custo logístico, etc., mas no final do dia é informação e condição comercial. E complementando também, acho que um ponto legal dessa pergunta é justamente como que a indústria pode dar um upgrade nisso, porque esse cara normalmente às vezes não está no digital, ele está lá na região dele. Então tem várias iniciativas, Juntos Somos Mais, que é um marketplace que junta a Gerdau, junta a Tigre, junta Votorantim, que fez justamente, era um programa de incentivo para os pequenos varejistas deles, onde eles colocaram no digital, onde você consegue ganhar pontos, trazer isso. Souvenir, a mesma coisa. Você conseguir levando essa... Exato. Quando a gente pensa numa Suzana, a gente pensa em papelaria, papel, talvez alguma coisa nesse sentido, né? Dani, acho que é isso, Dani. Obrigado novamente. Gente, palmas para o Daniel. Obrigado, gente.